8.906, dispõe sobre o Estatuto de Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 da Advocacia. Capítulo 1 da Atividade da Advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas de advocacia. Inciso 1. A postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juízes especiais. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e seus atos constituem munus público. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordine, os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Parágrafo 2º. O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido, no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou se passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Artigo 5º. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. A procuração, para o foro em geral, habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Capítulo 2 dos direitos do advogado. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Artigo 7º. São direitos do advogado. Inciso 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Inciso 2. A inviolabilidade de seu escritório,
ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Inciso 3. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Inciso 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura de auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos a comunicação expressa à seccional da OAB. Inciso 5. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala maior de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Inciso 6. Ingressar livremente, a linha A, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. A linha B, nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares. A linha C, em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A linha D, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Inciso 7. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Inciso 8. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Inciso 10. Usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe foram feitas. Inciso 11. Reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Inciso 12. Falar sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do Poder Legislativo. Inciso 13. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Inciso 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Inciso 16. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Inciso 17. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Inciso 18.
usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Inciso 20. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Inciso 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo inclusive, no curso da respectiva apuração, a linha A, apresentar razões e requisitos. A linha B, parágrafo 1º, não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16. 1. Aos processos sob regime de segredo de justiça. 2. Quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração, ou ocorrer circunstâncias relevantes que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício mediante representação ou a requerimento da parte interessada. 3. Até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado. Parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação, puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4 deste artigo. Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para os advogados, com o uso assegurados à OAB. Parágrafo 5. No caso de ofensa a escrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o Conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput deste artigo, em decisão motivada expedindo mandato de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Parágrafo 7º. A ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado, que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores, pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado
aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Parágrafo 12. A inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos, ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável, que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Parágrafo 13. O disposto nos incisos 13 e 14 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos e a procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto nos parágrafos 10 e 11 deste artigo. Artigo 7-A. São direitos da advogada. Inciso 1. Gestante. Alínea A. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Alínea B. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Inciso 2. Lactante. Adotante ou que der à luz acesso à creche onde houver ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Inciso 3. Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Inciso 4. Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Parágrafo 1º. Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 deste artigo à advogada adotante ou que der à luz serão concedidos no prazo previsto no artigo 392 do Decreto-Lei 5.452. Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 3º. O direito assegurado no inciso 4 deste artigo à advogada adotante ou que der à luz será concedido no prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 da Lei 13.105, Código de Processo Civil. Capítulo 3 da inscrição. Artigo 8º. Para a inscrição como advogado é necessário, inciso 1, capacidade civil. 2. Diploma ou certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Inciso 3. Título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro. Inciso 4. Aprovação em exame da ordem. Inciso 5. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Inciso 6. Idoneidade moral. Inciso 7. Prestar compromisso perante o Conselho. Parágrafo 1º. O exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. Parágrafo 3º. A inidoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Parágrafo 4º. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Artigo 9. Para inscrição como estagiário é necessário, inciso 1, preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Inciso 2.
ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia, com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 2º. A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional, em cujo território se localize seu curso jurídico. Parágrafo 3º. O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior, para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Parágrafo 4º. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito, que queira se inscrever na ordem. Artigo 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade da advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar, ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal. Artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que, inciso 1, assim o requerer. 2. Sofrer penalidade de exclusão. 3. Falecer. 4. Passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. 5. Perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Parágrafo 1º. Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Parágrafo 2º. Na hipótese de novo pedido de inscrição, que não restaura o número de inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos requisitos dos incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º deste artigo, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de provas de reabilitação. Artigo 12. Licencia-se o profissional que, inciso 1, assim o requerer por motivo justificado. Inciso 2. Passar a exercer, em caráter temporário, atividade incompatível com o exercício da advocacia. Inciso 3. Sofrer doença mental considerada curável. Artigo 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade do advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Artigo 14. É obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício de sua atividade. Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou o uso da expressão escritório de advocacia, sem indicação expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem ou o número de registro da Sociedade de Advogados da OAB.
Capítulo 4 da Sociedade de Advogados. Artigo 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Parágrafo 1º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica, com o registro aprovado dos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Parágrafo 2º. Aplica-se sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Parágrafo 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de quem faça parte. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Parágrafo 5º. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Parágrafo 7º. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Artigo 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Parágrafo 1º. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Parágrafo 2º. O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia, em caráter temporário, deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. Parágrafo 3º. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Parágrafo 4º. A denominação de sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. Artigo 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia responde subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.